flores. Ó Joinville, cidade dos príncipes, ó Joinville, cidade das flores. As margens do rio Cachoeira, um dia o Montas pioneiro andou no trabalho a mangueira e se deu corpial ao colão brasileiro. Muito boa noite, estamos começando o programa Passando a Limpo de hoje, pela TVBE, também pela TV da Cidade, com um convidado especial hoje também, meu querido Osni Pischi, essa lenda da política catarinense. Boa noite. Boa noite, telespectadores da TVBE, boa noite, telespectadores da TV da Cidade, boa noite, nosso convidado Neto Peters. Obrigado. Nós estávamos fazendo uma live aí na frente hoje no... Estava fazendo uma gravação, já me pegaram no flagra. Pegaram no flagra. Boa noite, Enio. Boa noite, Ariel. Boa noite, meu amigo Henrique. Boa noite, todo mundo. Nosso amigo Arno. Boa noite, Jorge, também que está embarcando para Barcelona para ver o Neto. Eu acho que ele vai Olha, naquela revolução. o programa aqui, Neto, nós estamos sendo porta-vozes de algumas coisas que estão acontecendo na cidade, que infelizmente a grande imprensa não levanta, não fala, não sei o que está vendo, mas nós estamos levantando os problemas de Joinville e não estamos inventando absolutamente nada. Você testemunha disso no caso do Rio Matias. Nunca inventamos, né? Nunca. E as coisas boas a gente também fala. Eu quero mandar aqui um alô para o nosso prefeito, dizer a ele alguns da sua equipe, não todos, alguns da sua equipe, que realmente o panorama está mudando, a cidade está ficando mais agradável, mais simpática, mais alegre, e principalmente, Henrique, na mobilidade, o prefeito prometeu aqui, falou aqui, e está cumprindo. Obras no período noturno, certo? Obras no período noturno, obras nos finais de semana. Esse final de semana, por exemplo, a Autocardef, que é a entrada principal da cidade, foi recapeada. Eu acho que tem que ser por aí mesmo. Quem saiu para viajar e voltou já estava meio que resolvida. Já. Exatamente. Parece-me que a 15 também já foi receber um recap. É coisa que Joinville era muito antiquada. Antiquado, trabalhar à noite, trabalhar nos finais de semana. Agora, Neto, nosso programa hoje nós vamos dedicar novamente à CAGE, Companhia Águas de Joinville. E você que gosta de números, você vai se assustar. Não estamos culpando a atual administração, mas tem gente lá dentro que está remando contra. Então, Enio, vamos mostrar a nossa paródia? Vamos lá, o Silvio Opec fez uma paródia que é uma continuação da semana passada, mas com algumas adaptações que tornaram ela ainda mais interessante. Presta atenção aí. Oi, gente, aqui é o Silvio Peck, o Piá Vividense. Seja muito bem-vindo a mais um programa Passando a Limpo, isso mesmo. Aqui estou eu mais uma vez juntamente com essa equipe maravilhosa para levar a você, joinvilense, esse que é o melhor programa de Joinville. Desde já queremos agradecer a sua presença conosco aqui todas as quintas-feiras e pedir, não esqueça de seguir o programa Passando a Limpo também nas redes sociais. Isso mesmo, é só você digitar programa Passando a Limpo lá no YouTube ou lá no Facebook, se inscrever no canal, curtir a página para você receber todo esse material que é produzido aqui diretamente aí na palma da sua mão, no seu smartphone. Beleza, povão? Tamo combinado então? Beleza, então vamos pra paródia, porque hoje nós vamos fazer a segunda parte do Valas, Valinhas e Valões, Mosquito da Dengue, Ratazanas e afins. Enfim, vamos chamar o bendito do guitarrista que tá ali, o guitarrista gaiteiro abençoado. Puxa esse som! E se a gente calar, ninguém mais fala. Vamos virar a metrópole
metrópole das valas. Se a gente calar, ninguém mais fala. Vamos virar a metrópole das valas. Pra ver valetas espalhadas na cidade é muito simples, basta não fechar os olhos. Nosso esgoto tá correndo a céu aberto, até parece uma reserva de petróleo. Há vários anos a estação já está pronta, mas esse trem ficou parado no dormente. Se o Amazonas tem o enorme Rio Negro, fala pro país inteiro que nós temos afluentes. E se a gente calar, ninguém mais fala. Vamos virar a metrópole das valas. E se a gente calar, ninguém mais fala. Vamos virar a metrópole das valas. Se a gente calar, ninguém mais fala. Vamos virar a metrópole das valas. E se a gente calar, ninguém mais fala. Vamos virar a metrópole das valas. Há 8 anos que um rio de dinheiro foi empregado em outras prioridades. Enquanto isso, nosso rio Cachoeira leva churume por toda a nossa cidade. De sul a norte e de leste a oeste, a dengue cresce, o mosquito tá voando, e as ratazanas tão fazendo uma zoeira, e pela cidade inteira essa festa tá rolando. E se a gente calar, ninguém mais fala. Vamos virar a metrópole das valas. E se a gente calar, ninguém mais fala. Vamos virar a metrópole das valas. E se a gente calar, ninguém mais fala. Vamos virar a metrópole das valas. E se a gente calar, aí ninguém mais fala. Vamos virar a metrópole das valas. Pois então, né? Uma versão para Gilberto Gilmar aí, que reflete exatamente a realidade, né? Nós, mais uma vez, saímos às ruas, inclusive em bairros nobres, Pisque. Em bairros nobres nós identificamos problemas em consequência de obras que foram realizadas pela companhia. Viu, Neto? Não é uma queixa, eu falei há pouco, atual administração. Nós vamos mostrar números aqui da pior administração que Joinville teve nos últimos anos. Mas a gente tem um desafio de evoluir bastante, né? Tem. Melhorar bastante. Mas infelizmente esse ano, nada. Absolutamente nada. Nós recebemos, foi feita uma consulta que nos entregamos ao presidente da Câmara, para ver quanto de rede coletora, eu vou te dar uma cópia depois, para você levar, já dei para o presidente da Câmara, foi feito esse ano. Pelo que eles escreveram, nada. Então, o plano municipal de saneamento, ele prevê para este ano 132 quilômetros de rede de implantação de rede coletora. 132. Isso considerando Joinville em 2035 com 750 mil habitantes. E 180 mil quilômetros para esse ano, considerando Joinville em 2035 com 1 milhão de habitantes. Essa é uma projeção, uma modelagem que foi feita. Sim. Mas eu acho que vai ficar mais próximo dos 750, 800 mil, não sei. Ou pode chegar até 1 milhão. Nós já estamos com 600. Mas não. Deve ficar na casa dos 800 mil. Mas Eu só quero te lembrar que nós estamos indo para o mês 10, né? Faltam 3 meses. Dá para atingir a meta? Vai ser difícil. Eu acho pouco provável. O presidente da Companhia Águas de Joinville, ele esteve na Câmara de Vereadores numa sessão onde ele foi convidado e ele mencionou que esse ano ia ser um desafio muito grande a atingir. Ele se colocou dessa forma, de uma maneira bem realista,
No entanto, ele se comprometeu nos próximos anos a correr atrás desse prejuízo e atingir esses objetivos. Para esse ano, a gente está com em torno de 40% de esgoto tratado nesse Não momento. é verdade. Não ainda. E Ainda o objetivo é chegar a 2025 a 65% de esgoto tratado. Foi isso que ele se comprometeu e falou no microfone da Câmara. Neto, Ele esse falou com número... 40 para 2000. Desculpe, só uma referência importante. Ele Diga falou lá. que está com 40 em 2025. Isso significa que daqui a 3 anos. 25%. Quanto quer apostar? Não, isso aí não existe. Não faz. Não faz. Nem que queira. Ô Neto, isso aí é uma Saneamento caixa é muito devagar, preta, viu? né? Isso aí é uma caixa preta que tem que abrir. Pô, Que ninguém divulga, ninguém fala, ninguém informa. Isso tem que ser dado concreto. Como é que tem que ser isso? Tem que estar lá no site da Companhia Água de Joinville, quais as ruas que já tem rede instalada. Quanto fez por hoje? Quanto fez amanhã? Quantos domicílios estão ligados? Não tem nada. E nunca ninguém informa. Isso não é de agora. Essa parte da transparência a gente não tem como discordar. Não tem que transparência. concordar, Tem que concordar que Não, não, Bom, desculpe, Você não eu não consegue vou informação concordar, né, nenhuma. Ariel? Ah, Eu não vou concordar. Nem eu. O que você consegue entrando no site Precisa da ter água, da transparência, Caixa, você não concorda? conhecer a Que diretoria. não tem Precisa transparência. ter transparência, foi o que eu falei. Ah, não, desculpa. precisa, não, claro. não, pensei que o número. Não. Agora, em compensação, a gente consegue saber quem é a diretoria. Agora, viu, o Neto, a gente tem admirado, eu tenho admirado muito o seu trabalho na Câmara. Não preciso estar aqui bajulando, porque não é verdade, a gente sabe. Você foi um componente primordial na CPI do É Rio verdade, Matias. mostrou para que veio. Para que veio, e depois nós vamos perguntar sobre isso também. Mas o ex-prefeito conseguiu fazer uma coisa inédita, criar um primeiro-ministro na prefeitura, que é o 048, Agora tem outro 40. 048, trancou, engessou a cidade. Já está vendo aí, vocês estão na administração, o novo aí está na administração, há 9 meses. Dá para sentir a diferença, a gente respira a diferença. Ah, sim. Quando se trabalha com objetivo e com humildade, a gente sente. Agora a Águas de Joinville conseguiu criar também um primeiro-ministro, que é o diretor técnico, que todas as funções importantes estão na mão do diretor técnico. Concorda comigo? Não só concordo, como que alguns técnicos estão todos na geladeira. Então- Aqueles que entendem mais estão na geladeira. Então, Isso mostra... tem que abrir o olho, porque senão daqui a Evidencia pouco que vai o ser bispo outro Rio Matias isso aí. E nós estamos levantando os dados e nós vamos mostrar aqui. Mas você ia mostrar Problemas do dia a dia. a Rua Lindóia. Exato. O bairro Glória, todo mundo sabe, é um bairro nobre de Joinville, que tem uma boa pavimentação, boa parte é a pavimentação com paralelepípedo. E o seu Armando Chrisman, ele chamou a gente, porque lá na Rua Lindóia, você está vendo as imagens aí, aquele paralelepípedo que era muito bem instalado, era uma via muito bonita, certo? Hoje está completamente transformada negativamente. Nós fomos conversar, o Brandão foi conversar com esse cidadão, ele contou para a gente o que aconteceu, por que está assim a Rua Lindóia hoje. Tem uma explicação, a passagem da Companhia Águas de Joinville pelo local, fazendo as obras de saneamento, e depois, segundo ele, as pessoas que recolocaram o paralelepípedo no local, como fica claro nas imagens, né? Acabaram fazendo um serviço em desacordo com aquilo. Pedreiros de onde? Parece que são pedreiros de outra cidade. Ele vai São contar a história. Francisco do É de São Sul. Chico? Então vamos ouvir. Eu vou pedir para o pessoal da produção botar essa entrevista do seu Armando Chrisman, ele que conversou com o Brandão durante, eu acho que foi ontem à tarde, a respeito da Rua Lindóia. Vamos ver o que ele fala a respeito desse assunto. Eu estou com um problema em Água de Joinville já, ó. Desde que foi feito esse rede de esgoto sanitário aqui, ó. Então eles acabaram com essa rua aí, ó, mal feito, foi refeito e feito e não conseguem ajeitar. Eu tenho fotos que, né, o Carlos deve mostrar, fotos que eu tinha que isso aqui era uma rua, era um tapete. Hoje minha casa aí, ó, tô com problema na casa. Passa esses ônibus de funcionários, eles não têm culpa, mas eles vêm buscar funcionários. Então, como ali é uma descida, eles vêm meio chutado ali, né? Vem com velocidade.
E com esses buracos que nós temos, esse desnível ali, ó, aquilo mexe todas as casas. Está trincando as casas já. 3 vezes a Águas de Joinville solicitando para arrumar isso. Primeira vez vieram, deram uma ajeitada, mas continua péssimo, né? O pessoal que fez essa rua, veio ali, conversei com eles, eles eram pedreiros de São Francisco do Sul. Esses caras vieram fazer, coitados, né? Vieram fazer o calçamento, repor o calçamento. Mas não resolveu nada. Voltei a Águas de Joinville 3 vezes para ele dar uma solução nisso aí. E aí, Pisque? É absurdo isso. Fala, Ariel, você que foi secretário de infraestrutura Isso da é um prefeitura. absurdo. Você faz uma obra, o mínimo que tem que se fazer é recuperar. Não é? E ainda mais paralelepípedo. Paralelepípedo não é difícil recuperar. Agora, não dá, com todo respeito, não dá para fazer com quem não entende. Quem vai mexer com paralelepípedo tem que, no mínimo, entender, saber o que está fazendo. Porque o que aparenta ser simples não é. Né? A começar pela recuperação do reaterro da bala. Né? E outra coisa, Pisca, isso demonstra uma coisa que nós temos falado no programa: falta de fiscalização. Não tem fiscalização. Simplesmente põe os caras lá, recupera e acabou, ninguém olha mais. Ó, isso era uma coisa que a MAI poderia resolver. Mas vamos ouvir a opinião do nosso representante na Câmara. Tem uma situação similar a essa, alguns moradores com uma rua de paralelepípedo que reclamaram do mesmo jeito. Realmente, a Companhia Águas de Joinville, quando ela esteve fazendo a apresentação, o presidente Giancarlo, ele explicou na Câmara de Vereadores que tem que ser feito o conserto e as pessoas têm que perceberem que o conserto estava igual ou melhor do que antes de a companhia estar fazendo a manutenção. Então, nesse caso aqui, realmente tem que avaliar, caso a caso, né? Entender e pedir para fazer a correção. Realmente ali não está igual ou melhor do que antes da obra da manutenção. Isso não tem a dúvida. Olha, se nós formos ver os estados das ruas em paralelepípedo, é deplorável. A cidade toda. Tem ruas, por exemplo, como a Rua Orleans, que para mim é passagem, está intransitável. A paralela a ela, aquela outra... 13, aquela é pior ainda, porque o paralelo é um aclive, o paralelo solta. Deixa eu só fazer isso é recorrente. Viu, Henrique? Aliás, desculpa, só para terminar. A administração passada não fez uma coisa que é obrigação do poder público, zeladoria, não fez manutenção de nada. Não tem zeladoria. Não tem, mas é o seguinte, esse cidadão, eu liguei para ele, ele me ligou primeiro informando disso, depois eu falei com ele me falou que foi na Águas de Joinville, ninguém deu satisfação, foi na Secretaria de Infraestrutura, também disseram que não tem previsão para consertar, etc. E tal. Então é uma coisa lamentável isso. Isso, vereador, não é só nessa rua, né? São dezenas e dezenas de ruas. Mérito da administração que está preocupada no rejuvenescimento das vias em asfalto. Gente, mas nós não podemos esquecer do paralelepípedo. Só para encerrar em 10 segundos, uma coisa que eu tenho recebido reclamação, notadamente a gente tem um relacionamento maior. O que está acontecendo com Águas de Joinville é o seguinte: no começo, quando foi feito, a Companhia Águas de Joinville era o povo junto. Essa era a obrigação, estava dentro do nosso conceito. Hoje ela se dissociou do povo. Isso é culpa da gestão passada. Isso tem que voltar, gente. E continua nessa. Muito bem, quero lembrar você que você pode acompanhar o programa Passando a Limpo no YouTube e também no Facebook. Procura lá Passando a Limpo Joinville. Pronto, você já segue a página do Facebook do Passando a Limpo, também faz a sua inscrição no YouTube. A gente vai dar uma paradinha, daqui a pouquinho a gente vai mostrar um pouquinho dos problemas de saneamento no Vila Nova. Nós identificamos alguns problemas, inclusive a gente resgatou um protesto dos moradores que era contra aquela instalação da estação de tratamento de esgoto que aconteceu no ano passado, esse protesto. Vamos falar sobre isso já já. Estamos de volta com Passando a Limpo. Prometemos mostrar um pouquinho dos problemas de saneamento no Vila Nova nesse bloco e é o que nós vamos fazer. Meu caro Osni Pisque, agora está conosco aqui também o Arno. Daqui a pouquinho ele vai falar bastante
a respeito desse tema, Pisque. Olha, logo que se anunciou a instalação daquela estação de tratamento de esgoto no Vila Nova, a comunidade, os moradores, as pessoas que têm terrenos ali nas imediações, imóveis, enfim, fizeram um grande protesto e nós resgatamos algumas imagens da época do pessoal lá se manifestando contra, a preocupação com a desvalorização dos imóveis. Eles se queixavam também que talvez essa estação provocasse mau cheiro, que seria inconveniente para residir nas imediações. Vemos até alguns vereadores ali presentes naquele protesto que foi realizado, não foi o ano passado, exatamente, no inverno do ano passado. Isso aí não é agora. Não, esse é um protesto antigo. Ele só está resgatando a indignação do pessoal naquela altura, né? E essa, apesar de tudo, ficou decidido realmente, né, Pisque, que vai ser ali a estação de tratamento de esgoto. Ô, Henrique, você não vê com tanta preocupação assim a instalação daquela estação? A minha preocupação volta ao final do que eu falei no bloco passado. O que não está havendo é entrosamento entre a companhia, a sua comunicação e o povo. Pode ver que há uma dissociação muito grande, haja visto que aumentou essas reclamações que a gente tem falado aqui. Hoje, pela tecnologia moderna, certo? Nós temos, cheguei a visitar algumas cidades, São José do Rio Preto, Niterói, tá? Com estação de tratamento no meio da cidade, eles não tinham outros lugares. Na Europa tem até aterro sanitário no centro da cidade. Então hoje tem uma tecnologia, ela é estanque, então o povo não precisa se preocupar com isso. Tá? Ah, mas nós estamos morando... Mas isso foi coisa passada. Tem que preocupar. É que não tem cronograma, tem que fazer bem não feito. Tem fiscalização, geralmente a obra não é bem feita. Mas vamos mostrar as valas lá no Vila Nova. Nós fomos na Rua Renato Scheunemann, lá no Vila Nova. Vamos dar uma olhadinha como é que está a situação por lá? Olha lá. Essas imagens foram capturadas ontem, tá, gente? Isso aí, aquele protesto é mais antigo. Mas você pode repetir onde é, por favor? Essa é a tradicionalíssima Rua Renato Scheunemann. Falei, algum problema com a minha pronúncia? Não. É para ressaltar? Você que já foi goleiro do Caxias, está tudo bem. É só para ressaltar. Modéstia à parte, o Caxias é um clube que merece todo o nosso carinho. Mas, enfim, essas imagens foram capturadas essa semana. São várias imagens que nós capturamos de... Isso é esgoto in natura. Exatamente. Inclusive, daqui a pouquinho a gente vai mostrar um personagem que foi flagrado pela nossa equipe de reportagem. Mas não ali. Não, em outro momento. Eu queria criar uma expectativa. Calma. É o seguinte, ó. Isso aí... Isso nós não estamos nem falando dos 20 quilômetros de rede coletora que estão enterrados lá desde o governo Carlito, é isso? Exatamente. Desde o governo Carlito. Não Sim, sei se vai funcionar. Vamos terminar a estação de tratamento, mas... As ligações não sei se vão funcionar. Aquelas ligações todas que foram feitas lá no Vila Nova, elas poderão ser aproveitadas no futuro? Qual é a sua avaliação? O que acontece é o seguinte, isso é difícil você dizer agora, tem que fazer tem que gastar para fazer uma prospecção em toda a rede. Vai ter custo. Óbvio. Está parado lá há quantos anos? 20 anos. 20 não. Não, 20 mil ligações. Quantas ligações clandestinas que utilizaram para jogar esgoto lá dentro? No mínimo 10 anos, 9 anos, 8 anos. Então isso não existiu. Esse é um estrago do governo passado. Ele não deu continuidade ao que existiu. Não, o Carlito, ele fez... Continuou. Quem deveria fazer a estação seria o governo passado. Eu diria que não é gastar, é investir. Porque já que a gente vai despender recursos para lá, a gente tem que ter certeza para fazer o correto. Quando você faz um investimento e esse retorno volta, o dinheiro que você gastar lá não volta mais, porque não era para gastar. Sim, mas aí para frente, né? A gente tem que avaliar para frente. Os erros do passado a gente não pode voltar atrás, né? Não, mas eu sei. Não pode voltar atrás, mas custou. Mas daí é outra situação. Daí tem que cobrar de quem errou. Mas quando vai investir para frente, a gente tem que fazer da melhor forma possível. Mas o Neto... Perdeu. Com o devido respeito. A atual diretoria da Caixa também está patinando. Não sei. Está patinando. Por exemplo, afirmaram que nós não entendemos nada de saneamento. Em parte que o Henrique já respondeu, vai ser necessário um gasto para verificar ou fazer uma avaliação técnica daquelas ligações. Minha posição contra a gastar em saneamento não é gastar em saneamento. Claro, é investir no futuro. Não há dúvida. É investir. Mas se você não precisasse, porque foi um erro,
Sim. É um mas- investimento com gasto. Exatamente. Mas, de qualquer forma, é necessário, vamos torcer para que seja aproveitado. O mínimo possível. No mínimo. Bem pontuado, Arno, é isso aí. O mínimo possível. Nós passamos por uma situação dessa daí, eu recebi uma denúncia no Santo Antônio de poluição de rio. E ali do lado da escola Giovanni Faraco, no bairro Santo Antônio, e ali vem uma parte do córrego que vem atrás da rua ADE, ali, da ADE, da Associação da Embraco, vem um córrego que vem do Coche Silva e tem um que vem do Distrito Industrial. Ali o Cachoeira também. Isso. O presidente Luiz Carlos Garcia Isso. é o Cachoeira. Ali tem uma estação de tratamento. A gente ainda nem divulgou nas mídias sociais, isso daí eu tive dentro do rio, coletei água de maneira irregular, coloquei numa garrafinha de água, mas não adiantou. Depois a companhia Águas conversei com a Univille, para a Univille fazer a avaliação da água. Enfim, a companhia Águas de Joinville, ela veio, fez 2 coletas e nós temos o laudo. Realmente ali não tinha despejo de uma empresa, mas realmente tinha poluição. Vou dar um pitaco. Diga. Agora, porque isso eu vou ressaltar até o fim da minha vida. Cadê a Mai para ver isso? E aí Não, entenderam o que eu estou falando? Aí- Se a Mai tivesse aí, ela estava lá em cima hoje. Mas vamos fazer o seguinte, diga. Isso é bom saber. vamos mostrar uma paisagem aqui agora, já que você falou em Amai. Vamos mostrar. Amai-vos uns aos outros. Vamos mostrar uma paisagem do presidente da Ares. Tá, só deixa eu orientar então o pessoal da produção. Tem isso, Pisco? Na semana passada, só para o pessoal que está em casa e não assistiu o programa da semana passada, nós entrevistamos o presidente da agência reguladora, que é estadual, né? Que é a Ares, já tem várias cidades do estado. Não sei se do estado. enganação. Deu para Não, é ver que o cara enganação. não sabe nada. Enfim, É uma enganação. o Adir Fátio, é assim que eu acho que se pronuncia, eu já fui para o alemão, para o italiano aqui, e ele... Leu o depoimento. Ele leu. Leu. Foi curioso, porque ele leu um Presidente, Ele depoimento. não sabe nada. Mas pô. nós adicionamos, nós colocamos uma arte ali no material original que ele mandou, com a despesa mensal da Águas de Joinville com essa agência reguladora. E ela vai aparecer à medida que o senhor Adir Fátio fala conosco. Pode soltar esse trechinho para a gente. O novo marco de saneamento, que é a Lei Federal 14026 de 2020, traz como meta que até 2033 teremos que ter 90% do esgoto tratado. A Ares vem acompanhando as ações da Companhia Água de Joinville para atender essa meta. O primeiro passo que a companhia fez foi, na verdade, fazer o planejamento, que demonstra uma condição de ser cumprida essa meta. Uma coisa me chamou a atenção nesses números todos, Arno. A gente tem que fazer uma correção. A gente falava que era 60 mil por mês que a Companhia Águas de Joinville paga. Pelos números ali, não. É 59.900 quebrados. Não, é que nem tabela de posto de gasolina ali, vírgula 9. Essa meta. Está aparecendo para quem tiver dúvida. Está vendo? Todo mês lá ele tem uma variação que eu não sei qual que é o que permite essa variação de um mês para o outro. Deve existir uma explicação lógica, né? É normal. Mas enfim, é 59.900, 59.800, 600, enfim, é 60 Chama por depois mês. esse gráfico. E aí? O que acontece é o seguinte, essa tal de Ares foi colocada no lugar da MAI para não fiscalizar nada. E o cidadão lendo, sabe quanto ele recebe para ler isso aí? 60 mil reais por mês. O presidente ganha isso? Não, Não. a agência. A agência ganha. Não tem escritório em Joinville, A Mai não custaria tem uma isso. engenheira que atua em outros Mas a Mai não municípios. custaria isso, pô. Não custaria? Não. E se a Mai custasse isso, se ela custasse isso, ela teria aqui pelo menos seus 8, 10 A funcionários que ela última tinha. parcela E ela que a teria que a chance. CAGE pagou para a MAI, lá em 2017, foi 84 mil reais. Não, tudo bem. Mas essa era o mensal dela. Mas veja o que ela faria e tudo Ah, mais. sim. Com a outra O coisa. valor... Ela foi feita, e jamais o governo passado benefício fez, melhor. ela seria uma benefício agência era multissetorial. custo-benefício melhor. Ela seria uma agência multissetorial. A questão é que, como falou Neto, o custo-benefício Claro, da MAI aqui... é zero. Agora? Não, seria... Muito a melhor. Ares, a Ares é zero. Agora, o custo-benefício compensaria a Muito. manutenção da AMAI. Sim. Mas a AMAI é uma agência reguladora e Joinville tem que liderar. Blumenau lidera.
agência reguladora de 9 municípios, inclusive Jaraguá do Sul, não é? Brusque. Jaraguá do Sul tem 90% de tratamento de esgoto. Agora aqui é para regular passagem de ônibus, Sim. COSIP, Táxi, táxi, Todo serviço. cemitério. todos os serviços. Joinville podia ser líder nisso. Agora nós ficamos vinculados a uma agência que não regula absolutamente Aonde é a sede nada. dessa agência, alguém sabe? Não tem sede. Funciona de vez em quando numa escrivaninha na Mulher. Nem a Casan está neles, né? Agência Ah, a Casanta é a agência dele. estadual lá. Então, Arno, mas só para ficar claro, a gente falou que é mais ou menos 60 mil reais por mês, eu estava brincando, mas é mais ou menos 60 mil por mês o que a Águas de Joinville paga para essa agência reguladora de Florianópolis, essa Ares. E você lembrou que a AMAI custava aproximadamente 80 mil. Quando você diz que é vantajoso, num primeiro momento, de repente a pessoa vai pensar, como assim? É 20 mil mais barato, uma economia para o município. Explique por que você acha que não é bem assim. É o seguinte, quando a gente fala em custo-benefício, é o seguinte. Primeiro, o dinheiro não sairia daqui, circularia no município. É uma visão econômica, mas a vantagem de ter uma agência funcionando 24 horas por dia no município, podendo atender o cidadão e a empresa a resolver os problemas por aqui, é, na realidade, o que a gente chama custo-benefício. Eu ainda defendo que a agência reguladora poderia ter outras funções. Poderia ter um departamento para tratar da água, ou seja, uma estrutura administrativa para fazer várias administrações ou vários atendimentos. Para a COSIP, como o Pisque falou há pouco, para o transporte público, ou seja, regular todos os serviços públicos. Ter uma agência reguladora que administrasse ou fiscalizasse. Mas essa era a os ideia. serviços. Esse é o Ela foi grande- criada assim, Arno. Está Esse- lá escrito. Nós, Sim. quando saímos de lá, deixamos pronto, está lá escrito. Só abrir uma gaveta, quem sabe está lá. É só complementar. E, ao mesmo tempo, aos municípios da região que não tivessem condições... Como não tem? Araquari, Isso. Garuva. eles não têm Sul. condições de ter a própria agência. Pois então, eles poderiam vir. Poderiam vir a Joinville. É, região Então, metropolitana. O Joinville é região metropolitana. Não, Joinville é só de falar que é, mas não cumpre o E papel. esses municípios então eu vou todos se falar. ajudaram a pagar, pô. Não se Então, organiza deixa eu para- falar. Eu peguei o plano de saneamento básico, falei há pouco, do município de Joinville. É estarrecedor você olhar esse plano. Vou te deixar só uma copiazinha do que tem ali. Para esse ano, nós deveríamos ter implantado rede coletora, e rede coletora importa em outras coisas. Emissários, estações de recalque, Completo. estação de tratamento, completo, ligar o esgoto. Não adianta fazer A como rede fizeram não no ligar, Vila Nova e não ligar. tratar. Como fizeram no Jardim Paraíso, Fiscalização. rede e não implantaram. Não implantaram. Sabe quanto fizeram? Olha, eu vou deixar você ver aqui, ler. Já entreguei para o presidente da Câmara também, o documento oficial da Companhia Águas de Joinville, para dizer aqui quanto é que foi feito, Henrique, nesse ano até agora. Documento oficial mandado por e-mail pela Águas de Joinville. Relata para o pessoal o que diz aí, senão o pessoal vai morrer de curiosidade. Pisque. 10 mil metros de rede de esgoto desde o início do ano até o momento. Foi em setembro, agora em setembro. 10 mil metros em 2021. De 130. É. De 132. Isso não É. significa Mil. que estejam ligados, tá? Aqui não tem o 132, tem o 10 mil metros. Não, mas era para ser 132. É. E ainda não estão ligados. Veja o justificativo. Isso aí deve ter sido ponta que ficou faltando de algumas coisas. Pode ser que alguma Aguardando o coisa... término da execução da bacia ou a entrega da estação de tratamento de esgoto. Ou aguardando a entrega da estação de tratamento de esgoto. Exato. O que nos interessa não é quilômetros. Sim, claro que interessa, mas só o quilômetro não adianta. O que preciso saber Sim, é quantas sim. unidades estão ligadas. Eu me preocupo com o volume tratado. Pois é, então, Se é servido uma Sim. quantidade X de água Se elas à estão população, ligadas, o Arno, eu quero
que a Trate- mesma quantidade seja tratada. Se elas estão ligadas, em tese, ela tem uma extração de tratamento. Exatamente. O objetivo é cumprir a missão. A Sim. missão é tratar o esgoto. Não Exatamente. adianta ter quilometragem. Exato. Não adianta nada. Enio, vamos mostrar as valas da zona leste da cidade. Pois é, deixa eu acionar o pessoal da produção aqui, porque nós fomos lá na rua José Fernandes, que fica ao lado ali da comunidade da Matriz São Paulo Apóstolo. E olha, foram flagradas imagens impressionantes ali, e se no final de semana a gente ficou sabendo, repercutiu muito em Joinville a presença de um jacaré no Rio Cachoeira, que de vez em quando aparece, né? Jacarés, eles são resistentes mesmo, eles aguentam até o Rio Cachoeira. Ali, naquela comunidade, na Zona Leste, nós vimos, além desse honroso lagarto, alegremente caminhando por ali, nós vimos um ratão gigante. Vou pedir até para o pessoal mostrar o personagem do dia lá na Zona Leste. Olha só a ratazana que vai aparecer ali, gente. Pro pessoal, e a gente não ficou ali, não era o Discovery Channel, não. Foi por acaso, estava ali gravando, eis que surge. Rapaz, um rato daquele ali, se o gato vê aquilo ali, ele corre, né? E se a gente flagrou um tão rapidamente, imaginamos que tem outros. Você que já foi presidente, e vocês criaram o símbolo da água de Joinville. Sim. Eu acho que agora eles poderiam usar como mascote, viu, vereador? Mascote da Compa da Caixa, essa ratazana aí. Olha só, rapaz, não é pequena não, hein? E pode ter certeza, foi por acaso. Foi uma gravação por acaso, começou a gravar, o ratinho deu ar da graça, como quem diz, sejam bem-vindos à nossa... Uma coisa, esgoto. viu, Pisca, eu acho que tem que ficar bem claro, porque às vezes a gente fala algumas coisas aqui e as pessoas não entendem diferente lá. O que eu queria ressaltar, pelo menos da minha parte, nós não estamos aqui criticando os funcionários em geral da Claro que não. de Joinville. A própria diretoria, se tem que não está bem locado, certo? Tudo bem, isso cabe ao próprio prefeito verificar isso aí, perfeito? Nós podemos olhar isso depois aí, ainda temos um tempinho, né? Já começamos a achar alguma coisa, certo? Então não é contra a Caixa, nós temos que gostar da Caixa. O que nós somos contra é a forma com que ela foi administrada. Está sendo administrada agora. E ela parece que está havendo uma pequena continuidade disso aí. É isso que a gente tem que ressaltar. Tem excelentes funcionários lá, e assim como a própria prefeitura tem excelentes funcionários que estão todos engavetados. O que nos surpreendeu, e a mim também, foi que o presidente, né, é uma pessoa que vem de fora da companhia, tem 3 cargos que vêm de fora da companhia, e o restante dos cargos são de servidores públicos técnicos que lá já estão. Então, isso nos surpreendeu. Da parte financeira também, a empresa é uma companhia sólida, uma companhia adequada. O que a gente não consegue ver é nesse aumento de tratamento de esgoto. É esse o objetivo que a gente precisa evoluir para o futuro. Não, mas o Arno trouxe umas coisas aí, não trouxe? Nós vamos mostrar daqui a pouquinho. Levantaram, né, doutor Arno? É verdade. Vai falar então agora? Ainda não. Ainda não? Mas só para completar ali, vamos acompanhar para ver se essas metas que estão sendo estabelecidas, se a visão de futuro que está sendo proposta, pelo que foi lido pelo presidente da Ares ali, né, 90% de esgoto até 2033, se esse objetivo vai ser atingido. Eu vou sugerir. Não, tem que ser ano a ano, nós temos que acompanhando, exato. Eu vou fazer uma sugestão à Claro. Câmara de Vereadores. Faz uma audiência pública com a Ares aqui, eu gostaria de participar. Nós aqui, o Muito programa bem. participaria. Ô Henrique, a lâmpada lá da rua foi arrumada? Lá Não foi arrumada ainda, a rua da Abdom Batista, agora queimou mais uma, e a Abdom Batista, aqui da BAN, ela está precisando que alguém passe lá. 5 meses, tá? Lâmpada queimada. Lâmpadas queimadas. Vamos fazer o seguinte? Passa na Mil e compra uma lanterna. E uma escada também, né? E uma escada alta. A gente vai fazer um intervalo, já a gente volta com a última parte. Tem números impressionantes que o Arno trouxe para a gente avaliar da Companhia Águas de Joinville. A gente volta rapidinho. Estamos de volta pela TVBR e TV da Cidade com o programa Passando a Limpo de hoje. Obrigado a você que acompanha as gravações através do YouTube, no Facebook. Siga a gente, procure lá Passando a Limpo Joinville. Pisque, entre os problemas que a gente vê no esgoto, especialmente naquelas áreas próximas ao mangue, é que exatamente o sistema de esgoto acaba levando
o Sistema de esgoto, não, as balas. As balas acabam levando essa água não tratada, obviamente, para o mangue. Como a gente está vendo nessas imagens aí, ó. Aí está bem claro o dano que causa à natureza, não é, Arno? Essa falta de tratamento. E tem um outro aspecto aí, é que tem uma via gastronômica nos espinheiros hoje. Tem. E muita pesca naquela região. E são consumidos crustáceos. Não, mas tu Peixe. acha que eles são pelos ali na lagoa? Não. Então tem que olhar ver bem isso, porque é uma poluição pesada isso aí. Né? E tem uma estação de tratamento de esgoto próximo, lá no Espinheiro. Não sei se não tem condições de atender ali, mas tem outro aspecto. O governo passado, o Neto, o prefeito passado e o Arno debruçou sobre esses números aí, fez até uns gráficos aí. Conta pra gente, Arno, quanto a administração anterior tirou de recursos da Companhia Água de Joinville que deveriam estar sendo aplicados no saneamento básico? Bom, sem correções. Não é ilegal, mas é imoral. Não, em nenhum momento há alguma ilegalidade. Tem imoralidade. Eu acredito que haja falta de priorizar políticas urbanas de saneamento. Tem que se priorizar isso. É bom aproveitar aqui a presença do Neto e aí, antes de eu mostrar os números, eu acredito que eu vou lançar até um desafio para o Neto. Primeiro que o Neto já recebeu todos esses números, antes do programa eu encaminhei todos esses dados para ele, mas de qualquer forma, como ele trabalha muito e é elogiosa a atuação dele na Câmara como um fiscalizador dos atos, de todos os atos, inclusive ele fiscaliza o próprio governo do próprio partido dele. Isso é muito louvável. De qualquer forma, eu vou deixar esse desafio no sentido seguinte: esses números vão ser colocados e a nossa preocupação é a seguinte: o que foi feito com esse dinheiro? É o que eu ia comentar. A transparência desse dinheiro. Ou seja, foi gasto para quê? Em que lugar De que ele foi forma? parar? De que forma foi gasto? Então, existem alguns números aí que a gente levantou e a primeira questão se trata do desembolso ou dos dividendos que a empresa paga, e há pouco o Neto falou também, que é uma empresa extremamente saudável. Financeiramente. Financeiramente é uma empresa saudável. Claro. Ela é, na realidade, a galinha dos ovos de ouro do município. Tenho dúvida. Não tem dúvida. Então, o primeiro gráfico que surgiu das observações que a gente tirou dos balanços, inclusive existem as fontes ali nominadas, a fonte é a demonstração financeira da Caixa, aponta que nos últimos anos, de 2013 a 2020, foram retiradas da companhia 165 milhões em dividendos, dos quais não há nenhuma correção. Por exemplo, se eu pegasse o ano de 2013 e corrigisse o valor de aproximadamente 15 milhões, a correção monetária levaria esse valor para quase o dobro. Então, sem isso, nós temos então 165 milhões só com os dividendos Eduardo, só que a empresa pagou. Aproveitar a presença aqui do Neto, nós estamos discutindo, saiu uma CPI pelas obras do Rio Matias, que 40 e poucos milhões, 50 milhões, etc. Então, não sei o número exato. Você vê quanto? 3 vezes, quase 4 vezes mais. Exatamente. Mas o detalhe importante é o seguinte: se a função primaz da companhia é fornecer água tratada e saneamento, eu acredito que, mesmo não sendo ilegal, esse dinheiro devia estar investido em muito mais que 10 quilômetros de rede. Essa é a visão. É a visão estratégica da cidade do futuro. Muitos escritores falam que a cidade do futuro é a cidade saudável. Joinville está demonstrando que não vai conseguir ser, mas dinheiro tem para isso. Posso fazer um... Pois não, Neto? Seja Colocar um à ponto? vontade.
Se eu lembro bem, em 2019 foi cerca de 30 milhões de reais que retornou da Companhia Águas de Joinville, os dividendos, e foram para a Prefeitura de Joinville. 29, né? Isso teve 55 milhões de lucro e cerca de 30 retornaram. 27. Aí o que acontece? Essa situação, como vocês bem colocaram, ela é legal, é legítima, mas é imoral porque É imoral. por isso tudo que você já explicou. O ponto é, se é obrigatório esses dividendos vir para a prefeitura, por que depois não retornam para ter o investimento? Ou por que eles não, como a companhia é uma AAA, é uma companhia que pode adquirir empréstimos, por que ela não pega empréstimos? Por consequência, vai ter que pagar os juros, vai ter que pagar o empréstimo e vai reduzir o valor do lucro consideravelmente. O objetivo da Companhia Águas de Joinville não é que a prefeitura tenha lucro. O objetivo é que a Companhia Águas de Joinville seja uma empresa saudável, que faça o tratamento de esgoto adequado, que tenha água potável adequada. Então, esse é o ponto que eu queria colocar. É obrigatório ter essa distribuição de dividendos. No entanto, a gente tem esse desafio importante também do tratamento de esgoto. O lucro é a cidade saudável. Esse é o lucro. Esse deve ser o lucro. Mas veja, está falando de cidade saudável. A companhia, segundo me consta, tem como projeto instalar uma estação de captação e tratamento de água no Rio Piraí. A montante da cultura de arroz. Nós vimos aqui as valas negras do Vila Nova. Montante não, a jusante. Né? Aliás, desculpe, Acima, a jusante. Acima. A Abaixo. jusante. Desculpe. Depois a jusante. A jusante. Isso. Se fosse a montante, tudo bem. Mas Não, a montante jusante. tudo bem, está perfeito. A jusante. O que tem defensivo agrícola durante anos e anos e anos para a cultura do arroz, e o que está sendo despejado hoje por essas valas ali, no Rio Águas Vermelhas, que é um afluente do Rio Piraí, Isso. é preocupante. Não sei se ainda está no planejamento, não sei se você sabe, a instalação dessa estação de tratamento. Não, é louvável o aproveitamento do Piraí. Isso já se discute, Pis, que você lembra bem disso. Isso nós já discutimos quando nós estávamos na Casan. Eu trabalhava com você na Casan. Já se discutia isso. O abastecimento para diminuir o custo de bombeamento do... Mas o local de captação tem que ser revisto. Para que se for abaixo das arrozeiras, arrozeiras, vai ser necessário mais insumos para fazer o tratamento da água, para a água ficar não sei como mais é que a limpa. água vai ficar, né? Então, vai precisar de mais insumos. Tem muito se for produto acima, químico vai gastar pesado, menos produto químico, menos Claro, insumos. claro. Exato. Mas aí vai ter que fazer uma bacia de acumulação, lago, alguma coisa. Só para complementar os dados, além desses dividendos pagos pela companhia, existem outras contas que aparecem aí. O outro gráfico que nós podemos ver aí é o gráfico sobre o Fundo Municipal do Meio Ambiente. O Fundo Municipal do Meio Ambiente recebe 2% do faturamento, na criação do Fundo Municipal por lei, 2% do faturamento da empresa é destinado ao Fundo Municipal do Meio Ambiente. Desde 2017, 25 milhões já foram destinados a esse fundo municipal. Algo em torno de 400 mil reais por mês. 4 milhões por ano. Quem gerencia esse fundo? Segundo consta a lei, a SAMA é a Mas quem da SAMA? Eu tentei achar e ainda não encontrei. Mas a preocupação, e aí o desafio que o vereador tem... Não achou? Não achei. É dizer para quê? Como é que está sendo gasto esses 400 mil reais por mês? É a pergunta que eu ia fazer. Tudo bem, vai para o fundo, vai para o fundo. Ótimo! Como é que o fundo está gastando? Aonde? O que ele está fazendo? O que a cidade está ganhando em termos de controle ambiental? Para isso, eu tive algumas notícias que não cabe aqui ainda mencionar, mas não são muito agradáveis sobre a destinação desse dinheiro. Depois da questão do Fundo Municipal do Meio Ambiente, ainda existem outras questões de destinação de verba. A outra é a Ares, que ao longo desde o contrato já amealhou de Joinville 2 milhões e 600 mil reais. E para complementar, além disso, na taxa operacional básica, é isso? Taxa, a nova
Ainda existe um convênio com o Corpo de Bombeiros, Taxa básica operacional. Taxa básica operacional, isso. um contrato com o Corpo de Bombeiros que nos últimos 6 anos destinaram ao Corpo de Bombeiros R$579 mil para, segundo algumas informações, serem gastos na manutenção de hidrantes da cidade. Eu tive outra informação que também era para pagar combustível das ambulâncias que faziam atendimento na cidade. Agora, a minha preocupação não é a destinação ou a geração do recurso. Esse recurso, todo mundo paga todo mês na conta de água. Esse dinheiro vem de cada um. Então, como é que ele é gasto? Então, vereador Neto, eu gostaria que o senhor, daqui a 1 mês, 2 meses, conforme for o caso, viesse aqui e dissesse, tanto dinheiro, os 25 milhões do Fundo Municipal do Meio Ambiente foram gastos desta forma. Que realmente está sendo feita a manutenção de X hidrantes. Onde é que são os hidrantes? Eu não sei mais muito bem onde estão. Mas... Eu desafio você a saber onde é que eles estão. Mas eu quero saber, ou você está sendo gasto... Principalmente se funcionam. Bom, então... Se é feito simulado de e se não estão tirando água para vender, né? Então, pipa vai lá, pega água deu um número aproximadamente, sem correção monetária, hein? R$200 milhões. Então, o município... Nos últimos 8 anos. De 6, 5... Da última administração. Então, a questão é a seguinte, o munícipe, o cidadão de Joinville tem que ser informado como é gasto o dinheiro que ele ajuda a somar. Arno, só um segundo. Pois não. Nós já queremos saber isso, e vamos saber, o Neto vai ajudar. Vai, exatamente. Mas vamos ter que falar do nosso Cachoeira, né? Também. É verdade. Então vamos o lá. Neto deu um depoimento favorável também, né? Vamos soltar a vinhetinha tradicional do nosso Cachoeira. E aí, Neto, como é que vai ficar o Cachoeira com a Águas de Joinville trabalhando no ritmo que está trabalhando? Não, é uma tarefa árdua, né? Tem bastante evolução que é necessária para ter a limpeza completa do Rio Cachoeira. Um fator importante é essa discussão que está tendo sobre ter uma área de zoneamento onde é permitido marinas, onde é permitido restaurante, explorar mais essa parte turística. Isso está em discussão, né, vereador? Está em discussão, isso aí vai ajudar bastante, sabe? É a conscientização. Tem o projeto da Fiesc? Sim, o projeto da Fiesc. Então eu vejo assim com bons olhos. Eu acredito bastante que no futuro, aí, no médio prazo, a gente tenha bastante evolução, tenha melhorias. Eu gostaria, viu, vereador Neto Peters. Meu nome é Italmar, mas Neto fica mais fácil, né? Italmar. Neto fica mais fácil. Tu está pertinho do mar, então, do Rio. Exatamente. Tá aí. Mas eu queria, viu, que você realmente se dedicasse, como eu sei que você é dedicado, como se dedicou à CPI do Rio Matias, para que voltasse uma agência reguladora novamente para Joinville. O Henrique, que foi o primeiro presidente da AMAI, o criador da Companhia Águas de Joinville, tem falado isso todos os dias. Tem falado sempre. E eu acho que ele está com a razão. Porque, se não tiver fiscalização, porque essa área aí, viu, Neto, ela veio para não fiscalizar nada. Ela veio para ficar quietinha. Cumprir a legislação, apenas isso. Cumprir a legislação só. E interessante é que na administração passada foram criados 2 primeiros-ministros. Que era o 048, que não era de Joinville. E a partir de 19 foi criado o superministro da Companhia Água de Joinville, que é o diretor técnico, que é todas as diretorias operacionais, de expansão, tudo, ficaram sob a responsabilidade dele, que também não é de Joinville. Também não é. Se perguntar para ele onde fica o Aventureiro, ou algum bairro lá, duvido que ele saiba onde fica. A área esteve em Joinville uma vez, quando fez as audiências públicas para aumentar de 80% para 100%
o valor da tarifa de esgoto sobre a água. Isso, aí ela esteve aqui. Mas vamos deixar ou pelo menos, vamos deixar o nosso ou pelo convidado. menos que este governo volte a discutir a Tem possibilidade que da voltar. recriação da MAI, mostrando não só Não precisa ser a MAI, outra não, agência sim, reguladora. a agência reguladora, não só discutir 60, 65, 62, mas aquilo que o Arno falou, discutir a importância dela para a cidade, né? Sim. A questão benefício-custo. Sem dúvida, esse tipo de debate que é para melhorar a cidade, a gente tem que ter. A todo momento a gente precisa Com discutir certeza. e avaliar melhor. Voltando ali à questão dos números, né? Eu como contador, chega na minha zona de conforto, eu recebi os arquivos enquanto a gente já estava no programa, eu vou avaliar com carinho, com atenção, vocês me conhecem, e eu vou precisar de alguns dias, algumas semanas aí, mas a gente volta a entrar em contato para trazer essas informações. Vai ser um prazer retornar aqui para estar conversando Neto, com vocês. muito obrigado pela sua presença. Você, a primeira vez que apareceu aqui foi justamente como fiscal do dinheiro aplicado em aluguéis na cidade. Janeiro de 2020. Janeiro de 2020. Um cidadão indignado. Você continua vendo isso, não? A gente continuou cobrando, teve a devolução de um aluguel, mas a gente quer mais. Um só não é o suficiente, a gente quer mais e está cobrando a prefeitura e eu quero acreditar que a gente vai conseguir evoluir bastante. Muito obrigado pela sua presença, muito obrigado, telespectadores, muito obrigado, Arno, muito obrigado, Ariel, muito obrigado, Henrique, muito obrigado. Ok, Pisque. Boa noite a todos. Muito obrigado pela referência. Boa noite a todos. O programa fica na íntegra disponível no YouTube e também no Facebook. Até a próxima semana. Até mais, pessoal.